Eu venho de um mundo agrário e ágrafo, de uma terra sem raio e sem notícias das terras civilizadas, como cantava Luiz Gonzaga, o rei do Baião, uma terra sem livros. E essa terra começa a virar outra o dia que aparece uma bendita de uma professora chamada Serafina para nos ensinar a ler e a escrever. E eu fui para a escola da professora aos 8 anos, era um menino da roça, a escola era num povoado. É uma história que para quem é de Sátiro Dias hoje parece uma realidade de outro mundo, porque Sátiro Dias não é mais aquele lugar agrário e ágrafo. Sátiro Dias hoje é uma cidade perfeitamente inserida no contexto de uma realidade contemporânea, né? De um mundo internetado, de um mundo muito mais alfabetizado. Quer dizer, nós estamos hoje diante de outra realidade. Então, eu faço esse parênteses para que ninguém pense, quando eu falo desse mundo agrário e ágrafo, que eu estou me referindo a Sátiro Dias de hoje, né? Eu estou me referindo a Sátiro Dias da minha infância, quando ali todos nós éramos criados para sermos da roça, trabalhadores rurais, não mais nada mais do que isso. Naquele mundo agrário e ágrafo, tudo iria mudar a partir da chegada da professora. A bendita professora Serafina, como eu já disse o nome dela. E ela tinha um método infalível de ensino, que era a leitura em voz alta. Todo santo dia. Começava com cantação de hinos patrióticos, declamações de poesia, né? E leituras variadas, exercícios de escrita. Isso foi um encantamento só. Então, toda a minha vida de escritor começou naquela escola da minha infância, ao ler em voz alta a poesia de Castro Alves, a poesia de Olavo Bilac, a poesia de Gonçalves Dias, a poesia de Cassimiro de Abreu. E depois, quando chegou outra professora, a professora Tereza, e a professora Serafina dividiu a turma, deixou os meninos com a professora Tereza e ficou com as meninas, a professora Tereza completou essa escolarização botando nós, os meninos, para lermos prosa, porque antes a gente estava já muito afiado na poesia. Então ela chegou com uma seleta escolar, botou os meninos em fila e mandou abrir aquele livrinho e você ia ler desde o começo de Iracema, de Zé de Alencar, a Crônicas de Machado de Assis. Olha aí, eu estou gravando isso aqui na casa de Machado de Assis. Eu estou aqui onde ocupo a cadeira 23, que foi fundada por ele, né? Cadeira essa que foi ocupada pelo baiano Otávio Mangabeira, pelo baiano Jorge Amado, o mais longevo ocupante da cadeira. Ele ocupou-a por 40 anos. Depois a Zélia Gattai, que não deixa de ser uma baiana por afinidade. E agora está com este baiano aqui a responsabilidade desta cadeira, né? Pois bem, a professora Tereza completou o serviço iniciado com a professora Serafina, que parecia tudo voltado para fazer de cada um de nós ou um poeta, ou um contista, ou um romancista, ou no mínimo um ensaísta, porque era todo dia tinha leitura em voz alta e exercício de escrita, o que ela chamava de composição escolar. O método dela era infalível também, era completo, porque ela começava
lendo um texto em voz alta para que a gente copiasse, depois ela corrigia aquele texto, depois ela dava o livro para a gente copiar o texto, depois ela dava um exercício de redação, depois ela ensinava a fazer cartas, a escrever cartas. Quer dizer, pronto, dali eu saí um escritor, um candidato a escritor, né? Quer dizer, dali eu fui para o ginásio de Alagoinhas e lá encontrei também professores maravilhosos. Eu queria ser poeta, até que um professor do ginásio de Alagoinhas disse, olha, vai pela prosa, porque a sua não é a poesia, a sua é a prosa. Eu fiquei triste, mas acreditei no que ele disse e pronto, acabei virando romancista. Sátio Dias era um distrito de Inhambupe. Sátio Dias só se tornou município em 1958. E foi incrível que eu estava em Alagoinhas, na Praça JJ Seabra, batendo perna por ali, quando para um jipe bem do meu lado, e era o Ioiô Cardoso, de Sátio Dias, né? E ele diz assim, entra aqui que você vai ter hoje uma festa para ir. Eu disse, que festa? Disse, a festa da emancipação de Sátio Dias. E você vai lá para fazer um discurso. Ele estava no jipe, quem o acompanhava no jipe era um deputado federal chamado Oliveira Brito. Aí fomos para lá e ele me botou em cima do palanque para fazer um discurso. Olha isso, né? Quer dizer, eu fui não só testemunha ocular da emancipação de Sátio Dias, como fiz parte do palanque, né, dessa emancipação. Mas antes nós éramos começamos sendo arraial, vila e tal, povoado, até chegar à cidade. A história da cidade é bem mais recente, né, de 1958 para cá. Isso aí já é uma longa história, né? Foi aqui no Rio de Janeiro, né? Depois, um dia que eu fui visitar um amigo meu, um colega publicitário, era diretor de arte, era um pintor também, um artista plástico, muito bom, muito criativo. E ele estava internado numa clínica psiquiátrica, ou seja, numa casa de doidos, né? E eu fui visitá-lo e aquilo me chocou tanto que quando cheguei em casa eu comecei a escrever um conto de um doido batendo papo consigo mesmo. A partir da terceira página eu percebi que eu tinha um romance nas mãos. E fui embora, e foi assim que 8 meses depois eu tinha nas mãos um romance chamado Um Cão Uivando para a Lua. E aí, pronto, isso foi em 1900, o romance foi publicado em 1972, ou seja, essa história já tem 52 anos, né? Foi aí que eu comecei. Hoje estou no 12º romance, que se chama Querida Cidade. Sempre a cidade faz pauta desses romances, porque é aquela coisa que cantava no serviço de alto-falante A Voz do Sertão, em Sátio Dias, Bahia. Cantava uma música, tocava uma música, nesse alto-falante tocava uma música chamada Dolores Sierra, que dizia que quem nasce na roça tem sempre a ilusão de viver na cidade. Eu acho que o meu romance, a minha escrita, passa muito por aí, por esse sonho do menino da roça que queria viver na cidade. Somando romances e contos, já cheguei a... Estou para chegar a 23 países, porque estou sabendo agora que o Essa Terra, que é meu romance mais traduzido, já está em 15 ou 16 países. O Essa Terra vai ser traduzido na Índia, em 2 línguas, na Índia, em hindi e em bengali, que são as 2 línguas mais fortes da Índia. E também vai ser traduzido na Rússia. Enquanto isso, o Cachorro-Lobo
vai ser publicado Cachorro-Lobo não, Balada da Infância Perdida, vai ser publicado no Paquistão. O Paquistão já publicou Essa Terra e o Cachorro-Lobo. E agora já vai para o meu terceiro título. Tem vários países. O que mais me publicou até agora foi Portugal, que está com 7 romances e um livro numa antologia de contos, e está prometendo publicar o ano que vem o 8º romance, que será Um Táxi para Viena da Áustria. A França é o que tinha até há pouco o maior número de romances publicados, 5 romances. Começou com Essa Terra, aí chegou até Meu Querido Canibal, o Nobre Sequestrador, e também tem um conto numa antologia. Mas estou nesses países, na Europa em bastante países da Europa, e fora da Europa. Estou em Israel, estou na Turquia, no Paquistão, como já disse, e já cheguei ao Vietnã. E uma coisa curiosa, no Vietnã eu fui traduzido, Essa Terra está publicado no Vietnã, traduzido do francês. E no Paquistão, Essa Terra foi traduzido do inglês e o Cachorro e o Lobo foi traduzido do francês. Eu me senti, quando soube disso, um escritor russo, porque eu sou do tempo em que se lia por aqui os escritores russos traduzidos do francês. Hoje não, hoje temos ótimos tradutores do russo, né? Alguns deles até meus amigos, como Rubens Figueiredo. A última tradução que eu li do Ana Karenina, do Tolstói, foi traduzido por ele brilhantemente, que é um escritor carioca. Enfim, tem o Paulo Bezerra, que traduz Dostoiévski muito bem. Paulo Bezerra, que é até paraibano, um professor universitário paraibano. Enfim, Herbert Souza, meu quase conterrâneo de Alagoinhas, né? Que também é quase conterrâneo de Sartori Dias, que tem também deixou suas marcas lá naquele chão, né? Naquele chão. Enfim, era inimaginável naquele meu tempo de roça que eu chegaria a escrever os livros que escrevi e que esses livros tenham despertado tanto interesse no mundo. E, como eu te disse, agora... E continuo, né? Porque está chegando a Índia, está chegando a Rússia, quer dizer, já chegou ao Vietnã, imagine, ao Paquistão, esse lugar todo. Na Europa rodou pela Bulgária, Romênia e por aí vai, Alemanha. Começa tudo na França e vai para a Alemanha, e da Alemanha vai para a Holanda, e vai Itália, e vai por aí, né? Croácia, já cheguei na Croácia, companheiro, né? Quer dizer, não é pouca coisa. A Bulgária publicou a trilogia, formada por Essa Terra, O Cachorro e o Lobo e Pelo Fundo da Agulha. E aqui eu me sinto como um aprendiz sempre, que é essa minha postura diante da vida, diante do mundo e, sobretudo, diante da escrita. Eu me considero um aprendiz, aquele que aprendeu com Drummond, com Carlos Drummond de Andrade, o grande poeta, que lutar com as palavras é a luta mais vã. Entanto, lutamos, mal rompe amanhã. Aprendi também com outro grande poeta pernambucano, João Cabral do Melo Neto, que eu conheci, que me dedicou um livro dele, fez uma dedicatória tão bonita, me chamando de confrade. O João Cabral do Melo Neto, que disse um dia para mim maravilhas do Essa Terra, que ele leu e gostou muito. Pois o João Cabral também foi um que me ajudou a dar régua e compasso ao meu texto, quando ele dizia, num poema antológico, que escrever é como catar feijão. Você separa os grãos
podres e deixa os sãos. Eu me senti sentado no chão da casa em que nasci, com uma arupemba e cheia de feijão, catando exatamente os grãos bons, os sãos, como minha mãe me mandava antes de levar esse feijão para a panela. Quer dizer, o João Cabral me ensinou que escrever é isso, é catar feijão, né? Sabe, é uma coisa. Então, é essa a minha grande escola da vida, que começa lá em Sátrio Dias, quando ainda era um povoado, quando ainda era um mundo agrário, e chega aquela professora que nos bota para ler em voz alta. Depois você vai lendo poetas como Drummond e como João Cabral. Depois vai conhecendo gente. Aí entra para a academia, vai conviver com o que há de melhor alguns dos melhores da intelectualidade nacional, né? Então aqui eu aprendo tudo, com o convívio com essa... Aprendo muito com o convívio com esses grandes intelectuais brasileiros que pertencem à casa de Machado de Assis. No dia que eu fui eleito, foi um festival de matérias tão grande que no dia seguinte o meu primo Marcelo de tia Terezinha, me telefonou de Brasília dizendo assim: rapaz, parecia que você ganhou a Copa do Mundo, de tanta matéria que saiu. Eu não deu para... Claro que eu não pude acompanhar tudo, né? Mas o que eu sei é que eu acho que eu nem sempre dava boas entrevistas, porque eu fiquei um pouco baratinado com aquilo. Embora tivesse muito acostumado com câmaras, com entrevistas, com isso, mas no calor da hora era muita coisa assim, e eu me sentia meio bobão diante daquelas câmaras, né? Para dizer o quê? Eu me lembro que eu falei no Jornal Nacional: fizeram rir uma velha criança, né? Assim, uma coisa. A criança que eu me referi era o aluno das duas professoras lá de Sátrio Dias. Quer dizer, nessa noite, nessas luzes todas, nessas comemorações todas, eu me voltava muito para aqueles dias de escola, quando a professora me botou no palco pela primeira vez, no 7 de setembro, para recitar Castro Alves, e ali sim é que começava toda essa trajetória, né? Eu convidaria o Totoim, que é o personagem dos 3 romances, da trilogia. Ele é o narrador, às vezes ele é o narrador, porque o Essa Terra tem vários narradores, mas o Totonho é uma figura forte do Essa Terra, e do Cachorro e o Lobo, e do Pelo Fundo da Agulha. No Essa Terra ele tem 20 anos, no Cachorro e o Lobo ele tem 40, e no Pelo Fundo da Agulha ele já passou dos 50. Eu chamaria ele para sentar comigo para dizer para ele: Totonho, você agora que está na minha idade, qual é a sua visão do futuro? Né? Eu vejo muito bem, o Marcelo vem se revelando um cronista muito voltado para o trabalho, ele é incansável, quer dizer, eu vejo que ele um dia, eu espero que ele um dia, um jornal, um grande jornal, descubra o Marcelo, porque a crônica está muito voltada para o jornal. A crônica e jornal são integrais, quer dizer, uma não existe sem o outro, né? Quer dizer, então eu espero que um grande jornal venha descobrir o Marcelo. E Marcelo é um exemplo do quanto Sátrio Dias de hoje
não tem nada mais a ver com aquelas 7 dias que eu chamo de um lugar, de um mundo agrário e ágrafo. 7 dias de hoje é uma terra de escritores, né? É um lugar, porque além dele tem o Luiz Eudes, né, que se tornou um escritor aí tá lutando aí para ser um escritor de ofício, tem publicado suas coisas, tem encontrado um espaço muito bom na Bahia. Tem meu irmão Toninho, o Ronaldo Antônio, né, que todo mundo chama de Tom. Tem o Décio, que está aí para cima e para baixo, teve agora na Flip. Então, isso tudo começa com a professora Serafina, continua com a professora Tereza, chega hoje a professoras maravilhosas como a Cristiana, né? A Cris, que é a Cris Cruz, né? Quer dizer, você e outros professores maravilhosos do lugar, que está dando essa geração de escritores lá e por detrás de tudo, dando respaldo a tudo e a todos, uma biblioteca que ficou maravilhosa, com a sua sede própria, está toda assim, tinindo de nova e promovendo muitos eventos, atraindo muita juventude, atraindo muitos leitores, e é assim que se faz o processo civilizatório. Primeiro é preciso fazer justiça a quem pensou na biblioteca antes de todo mundo, que foi o Luiz Eudes. Ele pensou, teve a ideia da biblioteca. O primo Arísio Torres era vereador, de saudosa memória, que nos deixou há pouco tempo, infelizmente. O primo Arísio Torres era vereador, encampou a ideia e conseguiu aprovar na Câmara, e o prefeito, na época, o José Robério Batista, fez a biblioteca, e um dia eu chego em 7 dias e vejo a biblioteca com meu nome lá na casa que era da professora Serafina, a casa onde toda a minha história começa, minha história de escritor, obviamente, né? História de leitor, história de escritor. Começa naquela casa. E aí, mas a biblioteca ficava pulando de galho em galho, de léu em léu, de prefeito a prefeito. Até que chegou agora, muito recentemente, o prefeito Pedrito Cruz, que é meu primo, pai de pai, né? Ele é filho do meu tio e padrinho do Roval, que é irmão do meu pai, aliás, o irmão mais querido do meu pai, eles se davam muito bem. Chega o Pedrito e faz essa sede própria. Portanto, temos que fazer justiça a todos que fizeram parte desse processo. Começa com Luiz Eudes, passa pelo primo Elísio, passa pelos vereadores todos, chega ao prefeito José Robério Batista, e agora o serviço é completado com o Pedrito Cruz. Eu tive um grande amigo, um poeta, foi um poeta em Portugal, um dos maiores poetas de Portugal, da modernidade portuguesa, chamado Alexandre O'Neill, que foi um amigo da vida inteira, que ele dizia o seguinte, num poema: folha de terra ou papel, tudo é viver, escrever. E digo mais, gente boa, ler é criar. Ler é criar. Daí a importância das bibliotecas. O personagem que eu mais me identifico é o do romance Querida Cidade, que é a história de um menino, é um homem diante do mundo coberto de águas, no cocuruto de um edifício,
no andar, no último dos andares, quer dizer, do edifício mais alto de uma cidade que ele não sabe qual é, ele vendo sua história passar por aquelas águas que inundam a cidade. Toda a história, aquelas águas trazem as histórias do seu tempo, do passado e quem sabe até do futuro, ou trazem até interrogação se há futuro ou não na vida daquele personagem. E ali há, sobretudo, um menino, naquele homem há um menino que ele próprio chamaria de das dores. Das dores. Esse menino que está sentado numa praça de uma cidade do interior, visivelmente parecida com Alagoinhas, Bahia, no tempo das árvores podadas em forma de pássaros, a Praça JJ Seabra, das luzes verdes e dos sonhos dourados de todos os meninos da roça que vinham estudar naquela cidade, vinham fazer o ginásio naquela cidade. Pois eu me identifico muito com o personagem desse romance chamado Querida Cidade, que é um romance que está sendo muito bem recebido pela crítica, não só no Brasil, como em Portugal, onde foi lançado o ano passado, com uma edição ainda mais bonita do que a edição brasileira, né? Foi publicado em Portugal por uma editora chamada Teodolito, cujo dono se tornou um amigo meu, um dos melhores amigos que eu tenho na vida, que se chama Carlos da Veiga Ferreira. E capricha aí, porque eu vou mandar essa entrevista para ele. Bom, sem Sátiro Dias eu não existiria, né? Não existiria como pessoa nem como escritor. Quer dizer, eu devo tudo a Sátiro Dias. Sátiro Dias é que é, na verdade, o meu melhor personagem.